Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão, dessa vez análise palpites dessa rodada do dia 3 de abril, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, e a gente vai buscar o que? Os greens. Rapaziada, a sequência tá maravilhosa lá no grupo gratuito, tá? Que você consegue entrar fazendo parte aqui embaixo. É um total de 4 palpites e 4 greens, a gente não tomou nenhum head nesse mês de abril por lá, tá? A sequência tá maravilhosa. No grupo VIP são 11 palpites enviados e 10 greens, tá? Então a gente tomou um head só em 11 operações. Fora bingos e múltiplos, que não tô nem contando aqui. Ontem veio, né, bingo acertado também e tal. Então, para você fazer parte tanto do grupo gratuito ou do grupo VIP, o link tá aqui na descrição, tá? O grupo VIP é pago, né? Um grupo selecionado 5 a 10 entradas todos os dias, não somente da NBA, tá, galera? Trabalho em outros mercados também, inclusive não somente de basquete, mas de hóquei, de beisebol, de futebol americano, enfim, tênis. E também tem o grupo gratuito, que aí você consegue fazer parte gratuitamente, o link tá na descrição nos comentários. Então vou pedir para você deixar seu like, se inscrever e deixar o hype. Lembrando que tem uma odd 12 para vocês aqui no link fixado, tá? Ou no primeiro comentário aqui, dos comentários aqui mesmo do vídeo, fechou? Vamos que vamos. Charlotte Hornets e Pacers. Cara, esse jogo a gente tem que fazer o certo, né? Então, igual eu disse aqui, cara, falta 4, 5 jogos aí pra acabar a temporada regular. A gente tem os números a nosso favor, não tem que a gente ficar inventando muito, tá? Cara, essa equipe dos Pacers nos últimos 5 jogos tá jogando muito bem, tá? Se você for ver aqui, eles fizeram 145 pontos contra os Bulls, 135 contra o Heat, ganharam do Magic aqui fazendo 128, fizeram 130 pontos contra os Lakers, cara. E esse jogo aqui contra os Clippers era pra eles terem ganhado, mas aí o Kawhi tirou um game winner da cartola ali, faltando 3 segundos pra acabar o jogo. Então, cara, eles não estão jogando mal, tá? Mas jogar contra os Hornets lá na casa deles é bem complicado. Então, assim, a odd tá muito baixa, muito esmagada, 1.05 pagando pra vitória dos Hornets. Eu vejo a vitória deles, assim, até porque os Pacers, né, as lesões aqui eu não preciso nem entrar no mérito, né? A equipe dos Hornets tá bem mais saudável. Então, assim, cara, o único palpite aqui que me agrada é o over pontos. Porque por mais que a equipe dos Pacers, né, tava fazendo a pior campanha da NBA há, sei lá, alguns dias atrás, o ataque tá funcionando, cara. Você vê, 135, 145, 128, 100, 130. Então acho que é uma tendência pro jogo over. A defesa é ruim e o ataque é bom, né? Propicia o over. E os Hornets é uma equipe que o ataque tá fenomenal. É a melhor temporada deles, talvez desse século, assim. Não lembro de um ataque dos Hornets ser tão bom. Draftaram super bem. Com o Nupel jogando demais, Lamelo Ball ficou saudável. Então realmente nesse jogo, galera, eu iria apenas no over pontos. Você pode estar pegando a linha de over pontos limite aí, fechou? Vamos pro próximo confronto, Sixers e Timberwolves. Cara, muito importante essa vitória para a equipe de Filadélfia, tá? Possivelmente o Joel Embiid não jogue. O Timberwolves, o Jaden McDaniels está fora e tá fazendo uma baita falta, principalmente na defesa, e o Anthony Edwards tá como questionável, cara. Mesmo que o Anthony Edwards jogue, ele não deve jogar a partida inteira. O Sixers, né, o Embiid não joga. Mas assim, cara, o jogo sendo na Filadélfia, o Timberwolves jogou ontem lá em Detroit, então vai viajar, vai vir back-to-back. Se você for pegar o último jogo do Sixers e Timberwolves, deu vitória do Philadelphia. E, cara, esse jogo é muito importante para a equipe do Philadelphia. Por quê? Vou pegar aqui a tabela. Eles estão na 7ª colocação, que é a primeira colocação fora dos playoffs, né? E a equipe dos Raptors conseguiu uma incrível proeza no último jogo de perder para a equipe do Sacramento Kings. Então, caso a equipe dos Sixers vença aqui, cara, pode ser que eles aí tomem o lugar da equipe dos Raptors, né? Ou, no mínimo, aí esteja concorrendo firme aí por essa vaga. Então, realmente, né, eu acho que essa vitória vale muito para a equipe dos Sixers. E vai jogar Tyrese Maxey, Paul George e tudo mais. Se tem um palpite que eu quero pegar aqui em jogadores, além da vitória da equipe do Philadelphia, é os palpites dos pontos do Paul George, tá? Jogador do Sixers. Por quê? Cara, o Paul George, se você for ver aqui, ele não jogou em fevereiro, tá? Mas ele não estava lesionado. Ele caiu no doping, tomou uma suspensão ali médica. Ele não jogou o fevereiro inteiro e foi voltar no final de março, tá? Se você for ver aqui, ele voltou no dia 25 de março. Aí desde então ele, né, tá jogando todos os jogos. E, cara, já que o Embiid não joga, tem uma linha de 18 pontos do Paul George que eu tô gostando bastante aqui de pegar. Porque olha aqui, 28, 26, 19, 39. Tá batendo a 4 jogos consecutivos. E tem um fundamental aqui que pra mim, eu não gosto tanto de pegar assim apenas os pontos. Porque às vezes o cara tá chutando tripla e tá caindo e tal. Mas é o volume de arremesso do Paul George. Olha aqui, ele tá tentando 22 arremessos, 19 arremessos, 18 arremessos, 22 arremessos. Então, cara, é um número muito bom de arremessos. E com o Embiid não jogando, com o Embiid desfalcando, a gente acha, né, a gente acredita que ele terá ainda mais arremessos, entendeu? Porque, cara, o Embiid é um cara que também tenta muito arremesso. Então, sem o Embiid, acaba que o pivô que vai substituir o Adembona, que é um pivô muito mais reboteiro do que pontuador. Então, cara, os pontos do Paul George é uma linha que me agrada e ele vem de 39 pontos no seu último jogo aqui do dia 1 de abril, dia 1º de abril, tá? Então, a linha limite de pontos do Paul George me agrada. Então, para esse confronto, eu iria com vitória da equipe do Philadelphia, tá? E eu iria com pontos do Paul George, beleza? Vamos pro próximo confronto, Atlanta Hawks e Brooklyn Nets. Aqui eu não vamos estender muito, cara. Atlanta tá numa situação muito confortável nessa tabela, tá? Eles, assim, muito provavelmente vão ficar na 5ª colocação da Conferência Leste. A não sei que tem alguma zebra bizarra, uma reviravolta, porque assim, eles não alcançam o Cleveland, que tá em quarto com 48, é muito difícil. E a 6ª colocação aqui tá muito entre o Raptors, Sixers e Hornets, né? Mas, cara, com a derrota dos Raptors aqui para a equipe dos Kings, a situação ficou bem confortável. E eles agora enfrentando a equipe do Brooklyn Nets, né, cara? Assim, Hawks e Nets se enfrentaram 3 vezes na temporada. 3 vitórias da equipe do Atlanta, tá?
E eu acredito que uma quarta seria inevitável aqui também. Eu destaco aqui a campanha positiva dos Hawks, 13 vitórias nos últimos 15 jogos, ok? Então, o que eu pegaria aqui para esse jogo é o over pontos, né, cara? Os Hawks tem tudo aí para vencer e vencer muito bem, até porque a equipe dos Nets está sem o Michael Porter Jr., o Danny Wolf, o Jaron Shep, que é um cara ali do garrafão. Então, cara, eu não vou pegar palpites em jogadores pelo risco de blowout, né? E eu pegaria o over pontos limite dos Hawks. Hawks para vencer, às vezes fazendo 117, 118 pontos, é uma linha que me agradaria, beleza? Cara, próximo jogo Knicks e Bulls. Lembrando, tá, galera? Deixa o like, inscreve no canal, vai ter uma odd 12 pra vocês aqui no link da descrição, no primeiro link fixado aqui dos comentários. Não deixe de pegar a exclusiva da rodada de hoje, beleza? New York Knicks contra Chicago Bulls, cara, esse jogo, né? Jogo lá no Madison Square Garden, né? Ginásio ali da equipe dos Knicks. Pode ser que o Jalen Brunson não jogue, mas eu acredito que ele jogue sim. Antes de eu gravar esse vídeo, eu vi que o Josh Giddey foi confirmado pra partida. Cara, tem um palpite que eu vou pegar, mesmo assumindo o risco de blowout aqui, que é o seguinte, cara. É o duplo-duplo do que é o Anthony Towns, tá? Se você for ver aqui, nos últimos 9 jogos, cara, bateu em 7, tá? Ele não bateu essa linha do duplo-duplo contra os Hornets e não bateu contra os Rockets, tá? Mas ele chegou, inclusive, a fazer um triplo-duplo no último jogo contra a equipe do Memphis Grizzlies. Então, realmente, assim, eu pegaria esse duplo-duplo do Kel Anthony Towns, porque ele vai enfrentar o Nick Richards, né, no duelo de pivô ali, e ele vai ter uma vantagem muito grande no mismatch. Então, o duplo-duplo do Kel Anthony Towns é um palpite que me agradaria. Eu vejo ele aí podendo fazer 10 pontos e 10 rebotes. E é um cara, assim, né, que tem 11,9 de média de rebote por jogo, inclusive com jogos de 18 rebotes, 14, 16, 15. Então, uma linha que me agrada aí pra esse confronto. É o único palpite que eu pegaria, tá, galera? Por mais que eu acho que a equipe do New York vença, pô, pagando um odd 1.06 eu não sei se vale a pena, entendeu? Então, nesse jogo eu pegaria apenas o duplo-duplo do que é o Anthony Towns. Rockets e Jazz no próximo confronto. Lembrando, entra no nosso grupo 100% gratuito, galera. A sequência tá muito boa. São 4 palpites enviados por lá até agora e 4 greens. A gente não tomou head nesse mês de abril, então eu envio os palpites lá de graça. Se você não faz parte, você tá perdendo esses greens. O link pra entrar tá na descrição ou nos comentários. Fechou, cara? Houston Rockets, né? Vai fazer seu terceiro jogo aí em sequência dentro de casa. A equipe do Utah Jazz está numa draga sinistra, né? Nos últimos 10 jogos são 9 derrotas. Já enfrentou o Jazz, ganhou bem no último jogo. Cara, é muito difícil pegar jogador nesse jogo aqui pelo risco do blowout, né? A equipe do Utah Jazz aí tá numa campanha muito abaixo. Então, assim, esse jogo, cara, honestamente eu prefiro ficar de fora. Eu acho que, assim, até se você for pegar palpite de jogador, talvez tenha um Red Shepard ali que pode desempenhar bem, né? Mesmo que tenha um blowout, ele joga ali, né? Por ser um cara ali, às vezes, que entra mais na rotação, dependendo do jogo. Mas esse jogo, cara, não me agrada em nada, né? A vitória dos Rockets tá pagando 1.03. Eu acho que esse jogo é o maior favorito da rodada. Enquanto a equipe do Utah Jazz tá com um time titular inteiro de lesão, né? Que é o de George, Jaren Jackson, Walker Kessler, Markkinen, não dá. Então esse jogo aqui eu tô fora de operar, não vejo sentido, não vejo valor, beleza? Galera, Memphis Grizzlies e Toronto Raptors, cara, a equipe do Toronto Raptors tá bem safada essa temporada, meu irmão. Perder pro Sacramento Kings, velho. Meu irmão, você na iminência de tentar segurar uma vaga dos playoffs dentro de casa, você perde pro Sacramento Kings, é brincadeira, hein, bicho? Mas assim, cara, independente disso, a gente tem que ver o que tem valor aqui, e a equipe do Toronto Raptors deve vencer esse confronto. Se você for ver aqui, o Brandon Ingram e o Emmanuel Quickley não jogam, o que me agrada pegar a linha do Rudy Gobert, tá? Porque assim, mesmo pelo risco de blowout, alguém tem que pontuar nesse jogo, ok? Então eu pegaria os pontos e rebotes assistência do Rudy Gobert aqui. Acredito que ele vai ter espaço, muito espaço. A defesa do Memphis é uma defesa muito, muito abaixo. Eu acho que é uma linha muito boa. Essa linha do Toronto Raptors aqui está vencendo, mas com uma boa atuação do Rudy Gobert. Então assim, pagando 1.10 não tem valor, né? Essa equipe do Toronto Raptors aí. Mas eu pegaria sim o ponto de rebote e assistências do Rudy Gobert. Você vê aqui que no último jogo contra os 15 vezes perdendo, ele tentou 19 arremessos, cara, com um volume muito alto, muito por causa que o Brandon Ingram não jogou, beleza? Então, para esse jogo, eu pegaria apenas um palpite, que seria o Rudy Gobert em ponto de rebote e assistências. Para mim, é o cara que tem tudo aí para estar se destacando com a ausência aí de alguns jogadores da equipe do Raptors, fechou? Próximo jogo, Milwaukee Bucks contra Boston Celtics, rapaziada. Lembrando, tem uma odd 12 aqui pra vocês, não deixe de pegar. Deixa o hype se você tiver pelo celular, deixa o like, se inscreve, muito importante aí pra fortalecer o trabalho do amigo de vocês aqui, fechou? Vamos que vamos, Bucks e Celtics. Cara, esse jogo aqui, velho, de verdade mesmo, só tem um palpite que eu gostaria de fazer. Porque assim, a chance do blowout é enorme, né? Celtics tá favorito pagando 1.04, por mais que o jogo seja Milwaukee. Olha o tanto de lesão da equipe do Bucks aqui, cara. Então assim, e enquanto isso a equipe do Boston Celtics está somente sem o Vucevic. Cara, a equipe do Boston Celtics tem tudo para aniquilar, né? A grande verdade é essa. Vem de um excelente jogo ofensivo, onde eles marcaram 147 contra a equipe dos Bucks. Então, assim, quando um time faz 147 lá em Miami, que é uma das melhores defesas, comandado pelo técnico Eric Spoelstra, cara, me agrada pegar o over pontos limite da equipe do Boston. Eu acho que eles vencem fazendo pelo menos mais de 115 ou para 120 aí, tá? Agora, palpite do jogador tem um, né, que me agradaria de pegar aqui, que geralmente quando tem o blowout, ele joga, né, que é o Peyton Pritchard, tá? Ele é um cara que estava sendo até candidato a sexto homem, tá com 17 pontos de média na temporada, e com a volta do Jason Tatum, você vê aqui, tem jogo de 36 pontos, 28 pontos, tem jogo que ele joga muito. Então, neste contexto de hoje, me agrada pegar os pontos do Peyton Pritchard, porque mesmo em caso de blowout,
por ele ser um cara que vezes joga, né, mesmo com blowout, eu acho que pode ser uma boa pedida aqui, tá? Os pontos do Peyton Pritchard e o over pontos limite do Boston são os dois palpites que eu faria para esse confronto, ok? Vamos falar agora dos últimos dois jogos da rodada, Dallas Mavericks contra a equipe do Orlando Magic. Cara, a equipe do Magic voltou o Franz Wagner, né, no último jogo, eu acho que é um excelente momento para voltar mesmo, porque a equipe precisa, né, os playoffs estão chegando, eles vão viajar lá para Dallas que também já está numa campanha completamente ruim, né, vamos dizer assim. Enquanto a equipe do Magic está nessa disputa aqui com o Heat, com Hornets, Sixers aqui pro vaga de playoff, play-in, mas eles perderam alguns jogos que não era para ter perdido, né? Perderam para os Pacers, né? Perderam alguns jogos aí que não era para perder. Mas com essa volta do Franz Wagner, me agrada pegar a vitória do Orlando Magic, porque aí fica realmente um time bem mais combativo. Você tem Paulo Banqueiro, você tem Desmond Bane, aí agora o Franz Wagner, né? Abre mais espaço para jogadores como o Jalen Suggs, trabalhar melhor a bola. E a equipe do Dallas, né, galera, a gente sabe que as lesões, assim, é um problema, né? Vem sendo, você tem o Cooper Flag ali, você tem alguns outros bons jogadores, tem o Klay Thompson, que não dá para descartar, mas ainda assim hoje, né, as campanhas das equipes, eu acho que, né, é uma equipe que vai pro play-in e outra que vai ficar de fora. Então eu pegaria a vitória do Magic, tanto pelo fator necessidade que precisa de ganhar, tanto por esse contexto da volta do Franz Wagner. Hoje a equipe do Magic é uma equipe que coletivamente está bem melhor, beleza? Palpites em jogadores, me agrada pegar o Desmond Bane aqui, tá? Mas pouco confiável, só porque eu acho que com a volta do Franz Wagner vai desafogar, assim, pro Banqueiro e pro Desmond Bane jogar. E eu vejo um destaque do Desmond Bane, se quiser pegar em limite dele, complementar no bingo, é um palpite que eu faria, beleza? Mas me agrada muito a vitória do Orlando Magic hoje, beleza? Rapaziada, vamos pro último jogo da rodada. Vou te falar que esse jogo é o que eu tô mais botando fé, cara. Você acredita? O Kings e Pelicans é o jogo que eu tô com a melhor expectativa. Esse jogo vai acontecer às 11 horas da noite, galera. E lembrando que os meus melhores palpites você encontra no meu grupo VIP, tá? Grupo selecionado de 5 a 10 entradas todos os dias, operações ao vivo, bet de 1, 2 unidades, link do bilhete pronto, tudo facilitado pra você, tá, galera? Por lá eu envio o motivo de cada entrada, tá? Não tem achismo aqui, é tudo contando com os números, análise e estatística. Então, pra você adquirir o grupo VIP, o link tá na descrição ou nos comentários. Fechou? Galera, Kings e Pelicans, eu vou fazer dois palpites pra esse jogo. Primeira vitória dos Pelicans, tá? É meio absurdo um pouco, porque a equipe dos Pelicans vem de 6 derrotas seguidas, sim. Só que no primeiro momento, cara, se você for pegar o time dos Kings, cara, as lesões estão muita lesão. Sabe? Lavine, Keegan Murray, Sabonis, Westbrook, DeAndre Hunter. Cara, enquanto a equipe dos Pelicans, assim, apesar de estar nessa sequência de derrotas, só perdeu para time bom, né? Cara, Knicks, Pistons, Rockets, enfim. Então, assim, cara, eu pegaria essa vitória dos Pelicans muito porque se enfrentaram nessa temporada. Em todos os jogos os Pelicans venceram dos Kings e muito por causa do garrafão, né, cara? A ausência do Sabonis faz muita diferença. Então os Pelicans ganharam dos Kings todas as vezes que eles se enfrentaram. Então eu vou com a vitória dos Pelicans. Agora, se tem um palpite em jogador aqui pra gente fazer, é esse camarada aqui, ó, DeMar DeRozan. A linha dele tem 24, 25 pontos, rebotes e assistência. E nos últimos 3 jogos, cara, ele bateu isso só em pontuação. Isso se deve muito ao fato da ausência do Westbrook, cara. Porque assim, o Westbrook é um cara que ele monopoliza a bola, ele é meio fominha. Fato. Sem o Westbrook, ele tá arremessando tudo. Você vê que o DeMar DeRozan nos últimos 3 jogos, 18 arremessos tentados, 18, 24. Entendeu? Então, assim, o DeMar DeRozan é um cara que é muito bom, gosto muito de apostar nele. Já me deu muito green há vários anos, porque ele tem um outro fundamento também, que é o lance livre, cara. O DeMar DeRozan tem uma especialidade muito boa de cavar faltas, meu irmão. É inacreditável. Você vê que contra o Jazz ele foi pro lance livre 21 vezes. Contra o Magic 10 vezes, na última partida aqui de 2 dias atrás contra o Raptors 12 vezes indo pro lance livre. Então ele tem realmente uma skill de cavar faltas. É um cara que na época do Chicago Bulls, principalmente, na época dos Spurs, que ele jogava lá, ele fazia muito bem. Já tá com seus 36 anos de idade, mas ainda assim é um bom jogador. Então eu pegaria a linha de pontos, rebotes e assistências do DeMar DeRozan, porque pra mim sem o Westbrook a bola vai muito mais pra ele. E eu pegaria a vitória dos Pelicans, que foi uma constante muito grande aqui, que se você for ver, 2 jogos e 2 vitórias pra equipe dos Pelicans. Fechou? Galera, esses foram nossos palpites aí para essa sexta-feira, dia 3 de abril, que tá sendo um mês maravilhoso pra gente, tá? Não esquece de fortalecer no like e de se inscrever. Vamos pra cima, voar bastante. Tamo junto, forte abraço, valeu!